O jogo mais esperado desse início de temporada chegou, meu irmão. O Repá é hoje. Remo e Paysandu vão se colocar frente a frente. Quem tem o melhor time, quem montou o melhor elenco. Vamos ver como é que chegam os dois clubes para esse jogo de hoje e o que vale na disputa pelo título do Campeonato Paraense. Vamos ver quem é que vai ganhar, o favorito. Então bora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao canal Torcedorismo. Hoje é um vídeo dedicado ao Repá, um dos maiores clássicos do mundo, né? Não só do Brasil, o maior clássico do Norte, sem dúvida nenhuma. Remo e Paysandu vão se enfrentar. A gente vai falar aqui sobre escalações, sobre como os times chegam, sobre tabela, sobre favoritismo, tudo que cerca esse jogaço entre Remo e Paysandu. As duas torcidas já compraram os ingressos para esse jogo, já esgotaram ingressos de arquibancada, prometem festas lindas, mosaicos, inovações, vai ter muita rivalidade na arquibancada e dentro de campo. Esse aqui vai ser o primeiro clássico Repá da temporada 2025. Lembrando que ambos os clubes estão na Série B de 2025, ou seja, investiram demais no seu elenco, né? O Paysandu trouxe muitas contratações de nome, né? Tá com um ataque estelar ali com Borassi, Rossi e Nicolas. O Remo trouxe o Viseu, trouxe o Pedro Rocha, trouxe muitas contratações também. O Remo chega invicto para esse clássico e não perdeu de ninguém e está na liderança do Paraense. Se o Remo vencer esse jogo de hoje, pode já selar a primeira classificação nessa, que é a penúltima rodada do Campeonato Paraense. Vou colocar aí na tela para você entender o que eu tô falando. O Remo está na liderança, né? Tá aqui com 3 pontos à frente do Paysandu. Se o Remo vencer esse jogo, né, e o Bragantino não vencer do Capitão Poço, empatar ou perder, o Remo garante a primeira posição. E por que que isso é uma coisa importante? Porque lembrando que os dois aqui, né, tanto o Remo quanto o Paysandu já estão com a vaga nas quartas de final garantidas, mas a primeira posição importa porque o primeiro colocado ele enfrenta o time de pior campanha nas quartas de final e joga em casa, enquanto o segundo melhor enfrenta o sétimo melhor, e aí depois eles vão ali para as semifinais. Também o melhor colocado enfrenta o time de pior classificação na fase anterior, e o segundo colocado também. Só que aqui na final, o mando de campo da final, da segunda final, é do time de melhor colocação. Isso importa, né? Tá certo que eles dividem o ingresso normalmente, mas isso faz uma certa diferença na hora de você mandar o jogo da final e também na hora de você pegar os times mais fracos nas quartas de final. Além de você vencer um clássico contra o seu maior rival, né? Paysandu e Remo, obviamente, vão jogar para vencer. O Paysandu joga para tentar chegar junto do Remo ali, empatar em número de pontos. Muito provavelmente não vai ultrapassar, porque tá ali, são 8 gols de saldo, a menos que o Paysandu goleie por 5-0, né? E aí vai ser difícil, porque o Remo até agora só tomou 2 gols. O Paysandu só vira líder nessa rodada se vencer por 5-0. Se o Paysandu vencer ou se tivermos empate, né, aí iremos para a última rodada decidir quem será o líder. Se for empate, o Remo praticamente encaminha a liderança por causa do saldo de gols. Se o Paysandu vencer, aí o Remo vai ter que vencer o Cametá para garantir a primeira posição aqui no grupo, na primeira fase. E o Paysandu, obviamente, vai ter que vencer o Castanhal para tentar chegar aí na liderança ao final desta primeira fase de Parazão, né? Mas, cara, como é que esses times chegam? Como eu falei, o Remo chega invicto para enfrentar o Paysandu, tá na liderança, tá com 3 pontos de vantagem, tem a melhor defesa do campeonato e o melhor ataque, só tomou 2 gols e fez 16, foram 16 gols em apenas 6 jogos, tá assim, avassalador o time do Remo. Já o Paysandu, cara, chega um pouco instável já nesse início de temporada, né? Tá tentando alcançar o Remo, como eu te mostrei, tá 3 pontos atrás, tem números próximos no ataque, fez 12 gols em 6 jogos, né? São 4 gols a menos, tomou 6 gols, né? Tomou 2 gols a menos, né? Mas, como eu falei, precisa vencer por muitos gols de diferença para superar o saldo do Remo, né? Se o Paysandu vencer por 5-0, ele vai ali a 11 de saldo e o Remo ficaria ali com 9 de saldo, né? Então, precisa vencer por 5-0, né? Então, vai ser um jogo muito pegado, que obviamente não vai ser goleado. Os dois times estão assim muito parelhos nesse momento.
Então, a gente não vai ter goleada nesse jogo, acho muito improvável. Agora, falando de montagem dos times, escalação, né? O Remo, que está com seu técnico, Rodrigo Santana, que começou a temporada, né? Ele vai ter o Alan Rodrigues, seu lateral esquerdo, que foi recém-contratado, vai estar à disposição. O Edson Cauã, né? Segundo o Globoesporte.com, o Edson Cauã e o Guti, que estavam de fora contra o Santa Rosa, podem ser relacionados, 2 garotos, né? Podem ser relacionados para esse jogo de hoje. E o Pavani retorna depois de ser poupado na 6ª rodada. Pavani, que é titular do Remo, está de volta. Então o Remo deve ir com a seguinte escalação: Marcelo Rangel, Cadu, Rafael Castro, Klaus, Alvarinho e Sávio. Pavani de volta, o Jaderson, o Dodô, o Maxwell, que tá metendo bastante gol, e o Felipe Viseu, né? O Viseu também já tomou a titularidade. É um time ali com 3 zagueiros, né? Que tá dando certo pro Rodrigo Santana. Já ao lado do Paysandu, já está com um treinador novo, né? Já demitiu o Márcio Fernandes e trouxe Luizinho Lopes. Para mim, eu já falei isso aqui no canal, 6 por meia dúzia. Não vejo muita mudança ali. Aí você mudar esse técnico pelo outro, para mim, só mostra um erro crasso de planejamento da diretoria do Paysandu, que para mim já começa perdida nesse início de temporada, já mostra que não tá convicta das suas escolhas ao demitir o seu treinador. Tudo bem, não tava jogando bem, mas com 3 jogos, cara, era melhor ter demitido lá em dezembro, né? E já começado com o novo treinador, escolhendo as suas contratações, mas enfim, não foi o que a diretoria fez. Já demitiu o primeiro treinador da temporada e trouxe um treinador que não é unanimidade, né? Não é unanimidade em lugar nenhum, como era Hélio dos Anjos, por exemplo. Então, Luizinho Lopes tenta para fazer um trabalho melhor, né? Não, das 2 rodadas que ele teve aí à frente do Paysandu, saiu vaiado, inclusive, né? Teve um 0-0 contra o Bragantino e venceu por 1-0. Foi o Independente, né? Venceu o Independente por 1-0, saiu vaiado, né? Dos 2 jogos, né? Mas questão de escalação de Luizinho Lopes, né? O Pedro Del Valle, atacante, chegou nessa temporada, né? Tá suspenso, tá fora do clássico. O Yarley, zagueirão ali da base, também deve ficar fora do Repá, tá se recuperando de uma lesão na coxa, não vai ter condições. O Yarley, que é reserva, né? Mas o Joaquim Novídio deve fazer sua estreia, né? O zagueiro deve fazer estreia no clássico, né? O Luan Freitas e o Borassi ainda estão em dúvida por conta de lesões nesse jogo contra o Remo aí. O Luan Freitas, para mim, é o melhor zagueiro do Paysandu disparado, e o Borassi, que é bastante importante. Se o Borassi não jogar, entra o Marlon, né? Marlon Douglas faz ali a posição do Borassi. Então, provável escalação que Luizinho Lopes deve levar a campo: Matheus Nogueira no gol, Brian Borges, aí o Novídio, né? Como eu falei, deve fazer a sua estreia já como titular, o Quintana e o PK na esquerda. Aí Vilela, Espinosa, o Vargas, né? O Matheus Vargas, Rossi, aí o Borassi ou o Marlon e o Nicolas na frente, né? O grande artilheiro aí do Paysandu. O Rossi também tá jogando muito bem. Cara, mano a mano, tá? Se a gente for analisar mano a mano esses times aqui, eles são muito parelhos, né? Eu acho o ataque do Paysandu melhor, tá? Do que o do Remo. Eu acho um ataque mais bem preparado. Mesmo sem o Borassi, eu acho o ataque do Paysandu melhor no papel, tá? Porém, jogando bola, esse time do Remo tá mais encaixado, né? É um time que tá criando mais chances, é um time que tá mais encaixado, tá defendendo muito bem. Esse sistema aí com 3 zagueiros do Remo tá dando muita liberdade para os seus alas ali, não? O Sávio, o Cadu, tá chegando muito bem no ataque e tá se defendendo muito bem, né? O Remo, cara, olha só, vamos falar sobre o último gol que o Remo tomou. Não tomou pro Santa Rosa, não tomou pra Tunaluso, tomou 2 gols pro Capitão Poço. Foi o único jogo, cara. Em 6 jogos, o Remo venceu 5 e empatou 1, que foi contra o Capitão Poço. Esse jogo contra o Capitão Poço foi o único jogo que o Remo tomou gol. Então, assim, esse sistema defensivo tá funcionando muito bem. O Paysandu tá tendo muitas dificuldades de vencer os seus adversários, né? Começou muito bem, avassalador, meteu 4 na estreia, né? Foi 4 no Capitão Poço, aí depois foi no Águia de Marabá, meteu 4-2 também, venceu o Tunaluso no clássico. E aí começou a degringolar, né? Perdeu pro Santa Rosa, aí perdeu também na Copa Verde, empatou na Copa Verde, passou nos pênaltis, depois perdeu o jogo de ida da Copa Verde, demitiu o treinador, empatou com o Bragantino e venceu ali na Bacia das Almas por 1-0 o Independente, né? Então, assim, o time do Paysandu passa por uma turbulência, enquanto o Remo tá navegando em águas lisas e calmas desde o início da temporada. É um time que chega mais confiante, mais clássico é clássico e vice-versa. Eu vejo o time do Paysandu melhor no papel, tá? Mas em campo o time do Remo está um nível acima do Paysandu nesse momento. Então, para mim, cara, o Remo é o favorito para esse clássico. Eu daria 3 raios aí pro clube do Remo e 2 raios
pro Papão da Curuzu por conta do ataque super eficiente que o Remo tem. É o time que cria mais oportunidades de gol, é o time que mais finaliza no campeonato, é o time que menos toma gol, que mais faz gol, é o líder. E o Remo tá muito mais tranquilo do que o Paysandu para esse clássico. E você, cara, quem é o favorito para esse clássico, na sua opinião? É óbvio que, meu irmão, o Remo é favorito por um pouquinho, né? A gente tem que dar o favoritismo para algum lado e para mim é o Remo. Então coloca aqui o seu favorito, para quem você tá torcendo. Se inscreve no canal porque a gente vai continuar seguindo os clubes do Pará, os clubes da Série B. Vamos falar de futebol todo dia aqui no Torcedorismo. Deixa sua curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou!